Então, nesse vídeo eu quero contar para você como que eu fui de 8 mil para 30 clientes em poucos meses e como que isso foi positivo para mim. Tá? Então, a maior parte das pessoas que me segue aqui sabe que eu vendo hoje mentoria de processo comercial para designers. Não só mentoria, mas consultoria, alguns produtos de entrada, enfim. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o que eu faço, você pode navegar aqui nos links da descrição. Mas nem sempre foi assim. Eu demorei para chegar nesse formato de negócio, eu demorei para chegar nesse objetivo, né, nesse estado que eu tô hoje, de atender poucas pessoas. Mas eu vou te falar que foi uma das melhores coisas que eu já fiz. E nesse vídeo eu pretendo explicar um pouco sobre esse itinerário, sobre como eu passei por essas fases e sobre como você pode aplicar isso dentro do seu estúdio, dentro do seu negócio de design, para que você possa ter um efeito semelhante ao meu. Eu não posso te prometer que a gente vai fazer a mesma coisa, mas algo parecido eu acho que eu posso te prometer sim. Então, vamos lá. Na época que eu tinha 8 mil clientes, como é que funcionava o meu negócio? Para quem me acompanha há bastante tempo, eu tinha uma empresa chamada O Cara do Notion, onde eu vendia produtos de entrada para pessoas que queriam se organizar. Então eu tinha vários templates, Segundo Cérebro, Escritório Inteligente, StudioS, e esses 8 mil clientes são clientes que me pagavam de R$ 39,90 até R$ 97 para ter acesso a algum desses templates. Por conta desse alto volume de low ticket, eu tinha a necessidade, tinha a demanda de criar produtos mais avançados. Né? Então, eu tinha a necessidade de criar um curso de Notion mais caro, tipo 297, uma mentoria de Notion a, sei lá, talvez 2 ou 3 mil reais, projetos de Notion em si, aí sim variavam de 10 a 50 mil reais, e aí posteriormente outras coisas. Então, meu funil ele era mais ou menos isso. Eu trazia um monte de gente para esses produtos de entrada, para esses templates, e eu forçava a ascensão dentro desses produtos para a próxima etapa, né, para o próximo passo. Eu primeiro dava a ferramenta, que é uma coisa bem simples, fácil, serve de isca, enchia a minha lista com leads e depois vendia outras soluções mais completas, como curso, depois consultoria, mentoria, serviços e tal. E o produto mais caro que eu já vendi de Notion foi um projeto vendido a 50 mil reais, onde eu criei um Notion para uma empresa. Tá? Esse projeto, inclusive, foi vendido a 5 vezes de 10 mil reais. Eu recebi 10 mil reais por mês durante 5 meses, fora a venda dos infoprodutos, fora a venda dos serviços. Na minha época do cara do Notion, o máximo de faturamento mensal que eu bati, se eu não me engano, foi 80 mil em um único mês. E aí, nos meses sequentes, variava um pouco ali entre talvez 30 e 60 mil. Enfim. Mas o meu pico máximo foi 80 mil em um único mês. E falando dessa maneira, você pode pensar que é um negócio muito saudável, que muito bacana e que, enfim, é isso, né? Só que aqui eu quero trazer um pouco da perspectiva realista sobre a coisa, né? Você talvez tenha ouvido isso e pensado, nossa, eu vou criar uma coisa dessa para mim. Aqui eu quero ser meio advogado do diabo, tá? Quais foram os principais problemas que eu enfrentei nesse ponto que fazem essa estrutura, essa operação não ser tão interessante quanto um estúdio pequeno ou quanto um negócio de prestação de serviço, né, criativo, mais enxuto? Então, o primeiro ponto é que quando você tem um volume muito grande de vendas no tráfego, que era a principal fonte de aquisição que a gente tinha, você tem também um custo muito grande. Ou seja, desses 80 mil que a gente vendia no mês, praticamente de 20 a 30, talvez até mais do que isso, né? Às vezes 40, 45 mil era só custo. Então, é distribuição. E distribuir é caro, especialmente quando você depende só de tráfego, que era o nosso caso. Então, o conteúdo orgânico desse nicho não era tão interessante. A gente tentou, inclusive, furar a bolha algumas vezes. Bem complicado. Então, a gente acabou atingindo esse teto. Volume muito grande fazia com que o nosso custo também era muito alto. Ponto 2. Dificuldade de ascensão. Então, esses produtos de entrada, eles já traziam algum lucro, já pagavam a base da operação, mas o principal ponto deles é ter 8 mil leads, ter 8 mil contatos na lista. Mas era muito difícil você trazer um cara que quer uma solução pontual como um template para um curso mais completo. Então, nessa transição, a gente acabava perdendo muita gente. E a maior parte das pessoas nem sequer conhece esse curso, nem sequer conhece esse produto mais avançado. Então, a gente tinha também uma grande dificuldade de ascensão. Outro ponto é que a nossa marca
justamente por atender clientes em volume, oferecendo soluções pontuais, era uma marca pouco valorizada. Então as pessoas não esperavam que a gente fosse cobrar valores mais altos para projetos mais completos, soluções mais permanentes, né, coisas mais customizadas, mais bem feitas. Isso não passava na cabeça dos outros. E isso para nós era muito ruim porque a gente meio que ficava sendo, né? O nome da empresa era o cara do Notion, mas na prática era meio que o cara do template. Enfim, dentro disso veio também a questão da concorrência, porque o template é uma coisa que a pessoa duplica e ela fica com ela, né? Ela pode vender depois, empacotar, trocar as fotos, trocar as cores e vender. Então, muita concorrência e também uma taxa de reembolso muito alta. Cerca de 10, 12% de taxa de reembolso. A pessoa compra, duplica o template e vai embora. Então, era um modelo de negócio que, apesar de ter números grandes, ele não era um modelo de negócio tão interessante. E quando você fala, eu tinha 8 mil clientes, a pessoa já pensa que naturalmente é um negócio saudável, é um negócio bom, um negócio que dá bastante resultado. Mas na prática não é bem assim. Existem várias outras coisas, vários outros elementos que fazem esse número de 8 mil parecer muito melhor do que ele de fato é. Qual que é a diferença para hoje, né? Então eu fiz uma transição, fui largando o Notion ali aos poucos e hoje eu tenho essa mentoria de processo comercial, essa empresa que se chama Ordem, que tem mais ou menos ali 30 clientes, talvez seja pouco, mas uma estimativa pequena, né? Porque a gente deve estar em talvez 50 clientes hoje, 40 clientes. Por que que isso faz muito mais sentido? Por quê? Olha só, o meu custo de distribuição, que antes era 45 mil, agora é menos da metade. Então eu tenho um custo muito menor, porque eu dependo menos de tráfego e eu não preciso ter um volume tão grande, eu não preciso chamar a atenção de muita gente. Sendo uma empresa nichada, eu consigo ser menor em tamanho, ter um custo muito menor, mas eu consigo ao mesmo tempo monetizar de forma mais profunda cada cliente que entra dentro do meu pipeline. Então, eu não fico preso no meu ticket de R$ 39,90, de R$ 77, de R$ 97. Eu posso ir direto para produtos que já são mais comercialmente viáveis. Produtos de 2 mil, que a gente tem na esteira, produtos de 5 mil, produtos de 10 mil. A gente pode ir direto para esses produtos. Então, eu atendo menos clientes e consigo monetizar cada cliente num nível mais profundo. Essa monetização ela é muito boa, porque ela gera um compromisso, um vínculo maior. Então, uma coisa que me incomodava muito antes é que eu tinha os templates e muitas pessoas compravam e nem abriam. E eu sentia que eu estava enganando as pessoas, apesar de que não é minha culpa se o cara comprou e não usou. De uma forma, não é minha culpa se eu sou um nutricionista, crio um plano nutricional e o cara não seguiu, continua gordo, né? Mas isso me incomodava, porque eu realmente queria, né, transformar as pessoas. Eu queria realmente ajudar as pessoas em alguma coisa e ser pago por essa transformação. E hoje, no formato de negócio que eu tenho, que é um negócio mais enxuto, eu consigo acompanhar cada lead de uma forma muito mais individual e eu consigo ter uma taxa de sucesso muito maior, porque eu estou mais próximo dessas pessoas. Então, o meu negócio ele é mais enxuto, ele tem um custo menor, eu atendo menos pessoas, eu ganho mais dinheiro, porque sobra mais dinheiro, meu custo é mais baixo. Cada lead para mim vale muito mais e no final das contas eu consigo ter um negócio que me deixa, digamos assim, feliz, contente com todo o que eu estou construindo, ao mesmo tempo que ele tem um potencial de crescer ainda mais, porque ele não tem essas taxas de reembolso muito altas, ele não tem pessoas copiando, né, o meu método, aquilo que eu ensino, aquilo que eu faço. Então eu estou muito mais blindado. O que eu quero que você tire desse vídeo é o seguinte: como que você pode, você que está assistindo, como que você pode criar uma estrutura enxuta como essa e como que você pode, digamos assim, seguir esse caminho. O que eu faria se eu fosse você é o seguinte: eu pensaria numa estrutura, e aqui eu quero falar com designers, com o pessoal que tem estúdio, com o pessoal do mercado criativo, tá? Que é o público que a gente conversa aqui nesse canal. A gente fala de processo comercial aqui para esse público, certo? Então, o que eu faria se eu fosse você, tá? Eu teria uma estrutura de produto 111. Então, eu teria um produto de entrada, um ticket até R$ 97. Eu teria um produto no meio de até R$ 1.000 ou R$ 2.000. A gente pode colocar até R$ 2.000. E eu teria um produto mais completo, que é um produto até, quer dizer, pelo menos R$ 10.000, certo?
Então, um produto de, sei lá, 500, 2.000, 10.000, uma coisa assim. Ou R$100, R$1.000 e R$5.000, alguma coisa assim. Eu teria um produto em cada parte. Começaria desenvolvendo o produto mais caro, ou seja, a metodologia completa. Eu pensaria, tá, qual o problema que eu quero resolver, para qual nicho, para qual cliente. A partir disso, eu desenvolveria uma metodologia completa, com começo, meio e fim. Essa metodologia completa, eu venderia ela pelo menos R$10.000, ou 7.000, 8.000, uma coisa assim bem robusta para solucionar um problema permanentemente daquele cliente. E aí, obviamente, quanto maior o problema, mais difícil é a solução. Não necessariamente, mas quanto maior o problema, mais as pessoas estão dispostas a pagar por isso. E a partir desse produto, eu já buscaria fazer as minhas primeiras vendas. Rodaria um formulário. Nesse formulário, eu faria a filtragem dos leads, a qualificação desses leads e buscaria fazer vendas até bater o meu break-even nesse produto mais caro. Logo na sequência, eu montaria um produto menor. Esse produto, por exemplo, de 2, 3, 5 mil, que seria uma fração dessa metodologia de 10.000. 10.000 é a metodologia completa, 5.000, metade da metodologia, ou 2.000 para 30% da metodologia. Enfim, montaria esse, digamos, programa de aceleração mais enxuto, um valor menor e que serve para um público mais amplo. Eu começaria com o produto high ticket, ofereceria, venderia esse produto, depois iria para o menor. Uma vez que eu fiz esse menor, já tenho ele validado, aí sim eu iria para o produto low, para o produto de R$100, R$50. Pegaria uma dor específica, um problema bem pontual e venderia a solução empacotada, cobraria R$100 por ela. Qual que é a ideia? Que esse produto de R$100 ele vai gerar lead para os produtos de R$2.000 e os produtos de R$2.000. Ele é um próximo passo natural para o produto de R$10.000. Então, você tem uma escadinha aí bem simples. Eu buscaria montar uma operação que fosse autossuficiente, com uma margem de lucro acima de 50%, com pelo menos aí vai 10, 12, 15, 30 clientes no máximo. E assim eu montaria o negócio o mais enxuto possível. É claro que aqui eu estou falando de um negócio criativo, de um negócio digital, certo? Não daria para fazer isso num negócio físico, tá? Ter 30 clientes com 50% de margem de lucro, tipo, não dá. Quer dizer, até acho que dá, né? Mas não sei como que isso seria possível. É possível, só não sei como. Né? Mas enfim, então eu faria dessa forma. E hoje em dia eu vejo com um pouco de saudosismo, assim, essa época que eu tinha o cara do Notion. Era uma época muito legal. Que eu fiz muito dinheiro, fiz mais de R$1 milhão vendendo template. Mas eu sabia desde o momento que eu criei a empresa que era um negócio que tinha data para acabar, sabe? Eu tinha muito essa visão e quando acabou foi bom porque eu senti que eu tinha virado a página, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, poxa, talvez poderia ter feito muita coisa melhor e tudo mais. A lição é a seguinte, dá para você ter esses lampejos de criatividade, lançar produtos, fazer as coisas com velocidade. Isso é valioso. Mas você tem que saber quando você está de fato construindo um negócio e você tem que saber quando você está surfando uma onda. No meu caso, eu estava surfando uma onda. Eu tinha pego uma fração do mercado ali, muito específica, que cresceu muito rápido. Eu aproveitei os momentos de final de ano para lançar planners e tudo mais, que foi uma boa parte do meu faturamento. Campanhas assim miraculosas, com custo de compra de R$3, entendeu? Coisas nesse sentido. Um produto de R$50 com custo de compra R$3. Eu vi isso, tá? Eu vi isso. Eu sei que é insano, mas eu vi isso. Então você tem que saber quando você está construindo duas coisas. E hoje eu sinceramente prefiro ter 30 clientes. Você pode dizer que o negócio encolheu, que deu errado e tudo mais, e você, digamos assim, estaria certo. Mas eu não tenho medo ou vergonha disso, não. Eu acho que é um desenvolvimento natural da coisa. Você tem que saber a hora que você está construindo um negócio e a hora que você está surfando uma onda. E, honestamente, surfar onda é muito bom, mas quando acaba é muito ruim, né? É melhor você ter um negócio. Porque o negócio ele é mais estável, ele dá mais trabalho para construir, mas ele é mais permanente. E a gente já está aí com a mentoria Ordem, tem o quê? Acho que 1 ano e meio, talvez um pouco mais. Então, estou bem satisfeito com essa fase que a gente está e contente de poder atender designers, colegas de profissão na parte de processo comercial e vendas. É um vídeo mais voltado para produto, né? Para contar um pouco da minha história também.
Mas eu quero que você tire como lição final essa ideia de que, cara, vale mais a pena você ter um negócio pequeno, bem planejado, estruturado, poucos produtos, bom processo comercial, do que você ter um negócio com escala, com volume e não ter absolutamente nada disso e no fundo tá surfando uma onda. Beleza? Então, se você quer aprender a vender comigo, se você quer participar desse pequeno grupo seleto aí, dos meus alunos e mentorados, você pode preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser algum dos produtos de entrada, uma coisa mais simples, mais pontual, a gente tem aqui também. Mas o principal é você preencher o formulário, porque assim a gente consegue salvar o teu contato, consegue conhecer um pouco melhor você e te chamar para te apresentar uma das melhores soluções que nós temos para o seu caso. Eu sei que para quem está chegando agora, pode ser que não entenda nada. A melhor coisa, cara, preenche o formulário, porque a partir daí a gente consegue te orientar e te dizer do que a gente tem e o que seria melhor para o seu caso. Tá? A gente te apresenta as opções, depois você decide. Enfim, preenche o formulário. Se você está me conhecendo agora, você pode deixar o seu like, se inscrever aí no canal e assistir os outros vídeos também. A gente posta aí diariamente vídeos sobre processo comercial e vendas para designers, pequenos estúdios, para quem é criativo e está querendo escalar, beleza? Então, no geral é isso. Espero ter ajudado. Preencha aí o formulário e a gente se vê no próximo vídeo.